Hello students, how are you? Good morning. Olá pessoal, tudo bom? Como vai você? Como estão os estudos aí na sua casa, né? Que você possa estar aí se dedicando ao máximo para que você possa também estar aprendendo, tá bom? Que nós possamos logo voltar, se Deus quiser, e vamos estar juntos aí em sala de aula, explicando, aprendendo todo mundo junto, tá bom? Hoje, pessoal, na nossa aula nós iremos falar sobre Animals is Danger, ok? Vocês viram lá nas aulas anteriores, né, sobre a questão dos animais. Nós falamos de vários tipos de animais na aula anterior e vocês preencheram algumas tabelas, não é isso? Lá na aula anterior, pessoal, vocês falaram, nós vimos animais selvagens, animais que a gente pode, animais domésticos no caso, né, wild animals ou down on the farm também. Que vocês viram esses animais, se eu não me engano, lá no 5º ano, vocês podem ter visto também lá algo sobre eles também, tá bom? Nós falamos sobre como esses animais eles influenciam, nós conhecemos alguns hábitos também, nós falamos, utilizamos ele na música, né? Quais animais estavam sendo falados ali na música para que vocês também resolvessem a atividade. Na aula de hoje nós vamos utilizar o capítulo 2 do nosso livro, tá bom? Unit 2, que você vai estar falando também sobre Animals is Danger, ok? Animals is Danger, nós vamos falar de alguns animais mais perigosos, um pouquinho mais selvagens, né? Que a gente não tem como, assim, administrá-los, né, em casa, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Dentro disso também, pessoal, nós vamos precisar identificar, no caso, os riscos de extinção desses animais, né? Nós vamos identificar quais os perigos, por que eles estão aí ameaçados de extinção, tá bom? E também vamos ter que utilizar o verb there be no passado simples. Lá na aula anterior nós vimos o passado também simples com o uso do was e do were. Nós vamos agora utilizar o verbo there be no passado simples também. Utilizando e lembrando também que os dois vão ter singular e vão ter plural também, que a gente já sabe disso. Tudo bem? No caso que a gente viu na aula anterior, pessoal, vocês lembram de alguns nomes de animais, dos animais que nós falamos? For example, tiger, panda, polar bear, lion, horse, dog, alligator. Nós falamos de alguns animais aí, justamente para poder a gente conseguir relembrar o que a gente já tinha utilizado, né? Eu quero que você consiga imaginar e utilizar, por exemplo, a cadeia, aliás, o pronome que fala de eles ou deles, né? Que é o they, né? They are. Para que você consiga lembrar de uma variedade, de quando for falar de muito, não é isso? A partir disso, pessoal, nós vamos entender que o nome desses animais, nós não escrevemos eles, por exemplo, com letra maiúscula. Por quê? Nós vamos escrever com letra minúscula justamente para poder identificar que eles são de determinado lugar. O que a gente vai escrever com letra maiúscula é o lugar de onde eles são. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Nós vamos precisar avaliar nosso conhecimento sobre a questão da extinção desses animais. Em língua portuguesa, você vai fazer no seu caderno aí, no caso, na sua casa, você vai pesquisar 3 tipos de animais que estão em extinção. Você vai identificar o porquê que eles estão em extinção, o que as pessoas querem deles, que estão fazendo eles entrarem em extinção. Pesquisem 3 animais e escrevam no seu caderno, aí também como forma de nossa atividade também, tá bom? Em língua inglesa. Pesquisar sobre eles para que justamente a gente entenda qual é esse problema de extinção que está acontecendo com esse determinado animal, tá bom? Lá no livro de vocês, pessoal, no capítulo 2, Animals is Dangerous, nós vamos ter que identificar esses animais e identificando esses animais, pessoal, nós vamos utilizar também, ter que utilizar o verbo there be. E vamos ter que conhecer esses animais pelo nome deles, tá bom? Então não é somente identificar e saber por que eles estão em extinção, mas porque precisamos também aprender os nomes desses animais em English, ok? For example, and tiger, o tigre siberiano, por que ele está também
em extinção. Elephant African ou African Elephant, que também está em extinção, pessoal. Polar Bear também está em extinção e assim por diante. Animals is danger, esses animais estão em perigo, né? E por mais que sejam animais selvagens e tenham esse ar de muito perigo, eles estão também em extinção, tá ok? Nós precisamos lembrar disso, tudo bem? E também nós vamos ver que cada um desses animais, pessoal, eles vão ter um determinado ambiente onde eles precisam estar. Então é necessário que a gente consiga utilizar o nosso conhecimento prévio, que a gente já pesquisou, como eu falei para vocês, para poder a gente conseguir fazer esse entendimento, tá bom? Qual dos pronomes da língua inglesa que nós utilizamos para falar de animais e coisas, pessoal? Sim, it is, né? Isso, nós vamos falar dos animais, it is. Para utilizar esse pronome, nós vamos falar desses animais que estão em perigo, tá bom? Nós vamos utilizar, pessoal, também como atividade, vocês vão ter que formular aí pelo menos 5 frases utilizando o passado simples, was ou were, para identificar também esses animais. Quando eu falo de passado simples, vocês vão identificar eles utilizando numa frase um desses animais, utilizando o passado simples. For example, né, polar bear, no caso, o urso polar estava em extinção. Vamos ter esse otimismo aí. Só que você vai ter que fazer a frase em inglês, tá bom? Em inglês para poder nos identificar aí que a gente está falando do uso desse was and were no passado, tá bom? Formular 5 frases com 5 animais que estão em extinção no passado, com o que a gente estudou na aula passada, na aula anterior. Tudo bem? Nós vamos ver também, pessoal, aqui no nosso livro, que está sendo seguido animals também, né? Associando aí também o passado. Nós temos também o there be in the past. Quando eu falo de there be in the past, pessoal, nós estamos utilizando o passado simples para poder falar que esses animais também sofreram desde muito tempo alguns problemas com o ser humano, tá bom? Lá na página 19 do livro de vocês, nós temos um pequeno texto que ele vai falar sobre isso. There were, there was, tá? Esse texto vai falar dessa extinção desses animais, desde quando começou. Qual vai ser a nossa atividade também que nós precisaremos fazer, gente? Vocês irão pegar o texto da página 19, irão praticar o reading, ok? Let's reading. Pode ser com alguém que você tenha em casa, queira lhe ajudar também. Reading, você vai praticar essa leitura. E lá no nosso grupo de WhatsApp, você vai me mandar um áudio com essa leitura. Ou seja, practice reading, que a gente vai ter que fazer, né? A prática de leitura, que você vai poder colocar e mandar para mim também como forma de atividade, tá bom, gente? Eu vou estar registrando isso aí de vocês, a participação. Você vai fazer um áudio lendo o texto da página 19. Olha só que legal. Ninguém vai estar olhando para você, você vai ler e você vai mandar. Você escute, tente ler. Eu vou ler esse texto e mandar o áudio para vocês no grupo, para que vocês consigam também ver e ouvir e praticar também, me mandando um feedback de novo, tá bom? Quanto à questão do there be, pessoal, in the past, nós vamos utilizar lá na página 20 o there was and o there be. For example, there was only one tiger. Eu vou dizer que esse animal, no caso, eu vou falar de only one tiger. There was. E vou utilizar o there were, por exemplo, para falar do plural. There were zebras, por exemplo, né? Desses animais, no caso do singular, eu vou falar de e there were, eu vou falar de vários animais. There be in the past, pessoal, vai nos indicar que alguma coisa existiu em algum lugar, né? Existed in the place. Alguma coisa foi para algum lugar, existiu naquele lugar, né? Por exemplo, there was only tiger in the African, né? Havia um tigre lá na África, mas there were zebras in the Africa, mas havia várias zebras, no caso, na África. Então ele vai nos indicar isso, there was and there be in the past, ok?
For example, teacher, como é que eu vou utilizar o was and were para os outros pronomes? E isso vai nos indicar, pessoal, as frases corriqueiras, ou seja, I am teacher, I was teacher, you are student, you were student. Então, para que a gente indique o que a gente fez anteriormente, semana passada, mês passado. E isso vai nos indicar there be, there was or there were, que existiu em algum lugar, tá bom? Nós vamos ver, aliás, o there be in the past como uma explicação de que algo existiu em determinado lugar, tá bom? Nossa atividade, pessoal, vai ficar no livro de vocês da página 16 até a página 20, tudo bem? Lembrando das nossas atividades, vamos mandar um áudio, né? Isso, falando o nome dos animais e também lendo o texto da página 19, tá bom? Lendo esse texto que fala sobre a extinção dos animais que a gente está estudando na unidade 2, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou estar a postos para vocês, é só entrar em contato que eu vou estar relembrando para vocês qualquer coisa que estiverem precisando, ok? Bye bye, see you later.